Sabe aquele momento em que você conquista algo incrível ou algo muito maravilhoso acontece na sua vida e você fica na dúvida: será que eu devo compartilhar isso com os outros? Será que eu devo compartilhar agora? Pode não ser tão fácil assim de responder, mas no episódio de hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Oi, eu sou a Larissa Janes e esse é o Shot Matinal, o podcast que traz estratégias e reflexões rápidas para te impulsionar na sua jornada profissional e empreendedor. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pode parecer super simples, mas que pode fazer toda a diferença. Quando é o momento certo de você compartilhar as suas conquistas? O episódio de hoje, para mim, vem muito especial. Eu fiquei refletindo muito sobre trazer esse tema aqui, porque eu acho que é o tipo de assunto, o tipo de conversa que a gente sempre tem nas nossas rodas de amigos, nas nossas rodas, seja no trabalho, seja se você é uma empreendedora e você está passando por algumas situações, você quer compartilhar isso com o mundo, mas a gente sabe que a gente vem de um mundo hoje, né, hoje, 2025, em que todo mundo expõe tudo a todo momento. E tem seus lados muito positivos de expor tudo a todo momento, e tem seus lados negativos. Eh e eu quero trazer essa fala hoje muito por conta de que eu recentemente compartilhei uma conquista muito grande, algo muito importante para mim, nas minhas redes sociais. E eu sempre, antes de compartilhar algo, uso um crivo muito legal que eu acho que me ajudou ao longo desses últimos anos, eh, a entender se eu deveria ou não e qual era o momento certo de compartilhar, essas conquistas ou enfim, não necessariamente conquistas, às vezes a gente quer compartilhar algo que também não é tão bom. Então hoje eu quero contar um pouquinho dessa história, dessa conquista, que veio por trás de algo que não era tão bom no passado, que eu também compartilhei, e falar um pouco dessas perguntas que me ajudaram, que me nortearam para justamente saber qual que é a hora certa. Porque às vezes você pode estar se perguntando, tem coisas muito boas acontecendo na sua vida, seja na sua carreira, seja na sua empresa, enfim, e você sente que você quer compartilhar, mas você não sabe: "Poxa, eu devo ou não?". Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Então eu tô aqui para hoje tentar ajudar a trazer um pouco de luz na sua cabeça. Há 6 meses atrás, eu vim aqui no Shot, no episódio que tem o título "Quando o plano não sai como planejado", vou deixar o link aqui para vocês, e contei sobre a minha perda gestacional, né, então foi um período super difícil para mim e para o meu marido, nós 2 estávamos, né, nós queríamos muito ser pais e a gente, né, tinha engravidado, tínhamos passado por todo um processo ali, e aí a gente estava voltando do nosso MBA dos Estados Unidos, chegamos no Brasil e descobrimos que o bebê estava sem batimento cardíaco. E eu lembro na época de me questionar muito, assim, se eu deveria ou não compartilhar isso aqui no shot, deixar isso público, né, gente, porque jogou na internet é aquela coisa, domínio público. Então eu sabia que todas as histórias que eu conto aqui pra vocês, elas viram domínio público, automaticamente. Então tem muito crivo que passa dentro da minha cabeça que eu fico refletindo se eu devo ou não. E naquela época eu refleti muito sobre o fato de que, poxa, talvez muitas pessoas falariam: "Mari, mas é uma história tão negativa, uma história tão pesada". Mas para mim aquele momento foi um momento muito de autorreflexão e foi muito importante de ouvir outras mulheres que tinham passado por experiências parecidas. Saber que deu tudo certo, saber eh, que elas passaram por isso, que ficou tudo bem. Então eu falei pra mim mesma que eu não quero ser uma dessas pessoas aqui na internet que mostra que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque todo mundo tem o seu lado que não é lindo e maravilhoso, né. Graças a Deus minha vida é muito boa, eu posso desfrutar de muitas coisas, muito amor, de muito carinho das pessoas da minha vida, e eu sei que grande parte do que eu posso entregar para o mundo também é tentar dar um pouco desse amor. E nesse episódio, que foi um episódio mais difícil lá atrás, eu senti essa necessidade de compartilhar, e eu decidi fazer isso depois de me fazer 3 perguntas que eu já vou contar daqui pra frente pra vocês. E por que que eu tô falando sobre isso hoje, né, vindo aqui depois de 6 meses? Porque eu estou grávida de novo. Eu compartilhei recentemente que eu tô grávida, eu estou grávida de 16 semanas, 4 meses. Esperei um bom tempo pra contar. E eu quero falar justamente sobre isso, assim, né, muita gente eu esperei um bom tempo, inclusive, pra contar para os meus pais, assim,
A gente parou pra contar ali perto das 10, 11 semanas, pra quem, né, quem é mulher talvez vai saber um pouquinho mais essa timeline, mas uma gravidez, uma gestação, então ela dura em torno de 40 semanas. A gente tem aí 3 trimestres diferentes, né, então os 9 meses. E geralmente o primeiro trimestre é realmente o trimestre onde tem um pouco mais de risco, para o bebê, seja de formação, seja, enfim, é um período mais frágil, onde o corpo da mulher também está se adaptando ali a esse boom de hormônio, tudo isso que está acontecendo. E infelizmente é muito comum a gente ter várias perdas gestacionais. Falei isso inclusive no outro episódio. Eh, eu não achava que essa estatística era tão alta, né, então ali, se eu não me engano, de 3 em cada 10 mulheres, 4 em cada 10 mulheres, perdem, já tiveram uma perda. E quando eu lancei aquele episódio, gente, vocês não têm noção do feedback que eu recebi. Muita gente falando pra mim, muitas mulheres falando: "Lari, já perdi um", algumas mulheres perderam 2 bebês, então assim, infelizmente era muito comum. E então, quando eu e meu marido engravidamos de novo, foi tudo assim, foi muito rápido, a gente nem imaginava que ia ser tão rápido, ia ser tão tranquilo. E graças a Deus, assim, Deus nos guiou muito nesse processo de permanecermos calmos, de sabermos que ia dar tudo certo, de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções. Então, foi um período muito que a gente entendeu como vamos viver isso nós dois, antes de compartilharmos com o mundo. E eu não julgo nem um pouco quem compartilha, eu acho que foi uma decisão nossa. Eh, e aí a gente ao longo quando estava chegando ali perto das 12 semanas, justamente, que é quando acaba esse período um pouco mais tenso, a gente decidiu contar para as pessoas que eram imediatamente próximas, né, então, né, nossos pais, irmãos, enfim. E ao longo a gente começou a contar aos pouquinhos para alguns amigos nossos. E alguns amigos questionavam, assim, né: "Nossa, Lari, mas você não vai contar, né?" Porque talvez tem gente que e eu conheço muitas amigas minhas, assim, que, tipo, descobriram, já contaram, vocês mudando para o mundo. E é claro que tinha uma questão um pouco desse receio do que tinha acontecido na outra gestação. Na outra gestação eu perdi com mais ou menos umas 8, 9 semanas, então eu falei: "Cara, eu vou esperar tudo estar muito bem para poder contar". Mas também teve um ponto de: "Poxa, eu vou respeitar esse espaço interno meu e do meu marido, de a gente viver esse momento um pouco mais aqui". De novo, se quando a gente conta, qualquer lugar que eu vou as pessoas vão perguntar agora, né: "Ai, como é que tá o Nicola, né, que é o nome do nosso filho, como é que você tá se sentindo, como é que você quer". Então assim, vira muito mais informação que a gente tem que saber lidar. Então, eu quero justamente falar sobre essas 3 perguntas que me fizeram tomar essa decisão de compartilhar agora, né, porque e aí eu vou trazer uma parte minha, assim, que por mim, gente, eu confesso que eu não falaria nada pra ninguém nunca. Só para as pessoas muito próximas, obviamente. Mas é óbvio que é algo que não tem como eu esconder, né, existe uma barriga crescendo, tudo mais, existe hormônios, existe, enfim, muitas coisas acontecendo. Então Larissa, percebi que eu falei: "Cara, eu estaria muito tranquila de não falar nada". Só que é horrível a sensação de as pessoas desconfiarem e elas se sentirem desconfortáveis de vir perguntar pra você. Então foi por isso que eu e meu marido decidimos contar agora. E levando isso para outras coisas da vida, né, às vezes a gente passa por conquistas, por exemplo, você comprou um carro novo, ou você recebeu uma promoção, tem uma nova oportunidade profissional, às vezes você está avançando na sua empresa, você contratou novos funcionários, o teu faturamento aumentou, enfim, tem várias coisas muito boas rolando. E é claro, nós somos seres que nasceram para viver em sociedade. Isso é nato, isso é assim, é obrigatoriedade da nossa natureza, a gente nasceu para viver em sociedade, nós não nascemos para viver isolados. E não vivam isolados, tá, eu não estou aqui para dizer para vocês: "Não contem nada para ninguém", pelo contrário, contem. Mas acho que eu quero trazer essas 3 perguntas para ajudar vocês nesse processo, a tomada de decisão de qual é o momento, para quem vocês devem contar e como que vocês têm que estar se sentindo dentro de vocês, que se sentir confortável para essa tomada de decisão. Então bora lá falar objetivamente aqui sobre essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual que é a sua intenção ao compartilhar? Como eu comentei aqui, né, quando aconteceu toda a situação da perda anterior, eu fiquei refletindo muito se eu deveria e por que que eu queria compartilhar com as pessoas. E para mim era muito um ponto de poder ser um alento para as outras mulheres que passaram pela mesma situação ou passaram por situações parecidas, eh, mas também um pouco de inspirar. E aí, você tem que se perguntar: é para inspirar? É para as pessoas poderem celebrar isso com você? É para você poder compartilhar isso com o mundo? Ou é só, às vezes, para alimentar o seu ego? A gente precisa falar sobre isso também. Eh, muitas vezes tem muitas pessoas, que jogam, postam, enfim, muito mais para mostrar para os outros,
meio que jogar na cara, do que realmente para servir para algo útil, vamos dizer assim. E eu não vou colocar isso como um problema, mas você tem que estar ciente que você está fazendo isso simplesmente pelo seu ego, né. Então, você comprou uma casa nova, você comprou um carro novo e você tá querendo mostrar isso para as pessoas, provavelmente tem algo dentro de você que você precisa entender antes de postar, que você precisa entender antes de estar ali mostrando para as pessoas. Porque conquistar coisas boas, gente, é maravilhoso. Compartilhar isso com pessoas que amam você é maravilhoso. Mas se você tá querendo compartilhar com a intenção de talvez mostrar que você é melhor ou que alguma enfim, que você é merecedora, acho que tem uma terapia aí que precisa ser feito. Em segundo lugar, tem algo que você precisa analisar sobre você mesmo. E eu, Larissa, vou talvez alegar aqui, culpa ser meio pesado, tem algo meio vazio aí, né, que você tá se preenchendo nessas coisas e querendo mostrar para o mundo, né. Tá tudo bem, às vezes, você se preencher com algumas coisas, eu adoro me preencher com, enfim, às vezes um vestido, ou vou no salão, faço minha unha, é super gostoso, mas isso me traz prazer, me traz felicidade, né, traz felicidade ali para as pessoas que estão em volta. Agora, no mundo que a gente vive hoje, onde a gente joga essa informação para milhões de pessoas, e você sentir essa satisfação por isso, eu acho que vale dar uma analisada aqui, qual é essa intenção que realmente está por trás. Porque quando a gente fala aqui, né, quando o seu resultado se transforma em aprendizado para os outros, o impacto é muito mais poderoso. Então, se você está falando algo que vai ajudar alguém, que vai, avançar alguém, que vai alavancar alguém, e mesmo que esse alguém só seja sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, enfim, eu acho que tem tanto um valor gigantesco aí, mas se não vai mudar a vida de ninguém, fazer nada pra ninguém, não é útil nem pra você e nem para o mundo, vale se questionar. Acho que essa é a pergunta, assim, ó, crucial. Qual é a sua intenção ao compartilhar essa conquista? A segunda pergunta seria: isso agrega valor pra quem tá ouvindo? Indo na mesma linha ali da intenção, você precisa pensar, a sua conquista, ela pode ensinar algo para alguém? Ela vai motivar alguém, que talvez esteja passando por um desafio parecido, que talvez esteja passando por uma situação parecida, ou simplesmente você tá, falando assim, né, nesse sentido da minha gravidez, por exemplo. Eu não talvez algumas mulheres vão se sentir muito abraçadas entendendo que: "Poxa, eu passei por um processo, de perda gestacional e hoje já estou grávida de novo", então isso pode motivar algumas mulheres. Mas a minha principal intenção foi compartilhar com as pessoas que eu amo, foi mostrar para o mundo, falar e mostrar que eu estou muito feliz, eu e meu marido estamos muito felizes de estar vivendo esse processo de novo. Eh e com toda a tranquilidade agora e com toda a saudabilidade. Então, assim, o agregar valor não necessariamente vai ser para transformar vidas, inspirar. Talvez vai ser agregar valor para as pessoas que amam a gente mesmo, sabe. E às vezes isso vai acontecer com você. Você conseguiu conquistar, você correu uma meia maratona e tem muita gente que torce por você. Tem muita gente que você está agregando valor apenas pelo exemplo que você está dando. Né, então e que vão se sentir inspirados, que vão ficar felizes, que vão se sentir motivados. Então você vai estar agregando valor, não de uma maneira super profissional, inspiracional e etcétera, mas simplesmente com esse carinho, com esse amor, que acaba vindo de você para as outras pessoas também. Vale muito pensar justamente no ponto que a gente comentou antes, né, "Ai, não tô fazendo isso só por ego, eu tô fazendo isso porque eu realmente entrego e tô aqui me dedicando". E aí o terceiro e último ponto que, na minha opinião, é geralmente o go ou não go das minhas tomadas de decisões em relação a compartilhar, a minha vida, compartilhar as minhas conquistas. Seja e eu não tô aqui falando só sobre redes sociais, tá, tô falando também num ponto de, enfim, compartilhar com verbalmente com pessoas ou até falando profissionalmente, às vezes, de alguma tomada de decisão que eu tomei. Enfim, N coisas que a gente pode complementar aqui. Se você é uma empreendedora, se você decidir mudar preço, se você decidir mudar a política da sua empresa, se você decidir contratar alguém, enfim. Pra mim, essa última pergunta é uma pergunta filtro, assim, as outras também são, mas acho que essa, ela tá por último, por um motivo muito específico, que é: eu estou pronto para diferentes reações? Eu vou voltar no ponto de que, de novo, a gente tá num mundo hoje onde internet, né, gente, terra de ninguém, ao mesmo tempo que terra de todos. E a gente tem que estar pronto para as pessoas terem reações muito boas para aquilo que a gente tem a compartilhar, como as pessoas terem uma reação bosta. Ai, gente, desculpa dizer assim, mas assim, eh, teve pessoas que eu compartilhei sobre a minha gestação e que eu tinha uma expectativa de que a pessoa fosse reagir de tal maneira,
e a pessoa não reagiu daquele jeito. Pelo contrário, reagiu de um jeito mó estranho. Teve pessoas que, quando eu contei, em vez de ficarem felizes por mim, simplesmente ligaram uma narrativa sobre elas mesmas. Teve várias reações da qual eu simplesmente olhei e falei: "Meu Deus, eu não esperava isso. Eu não esperava que alguém falasse desse jeito. Eu não esperava que essa pessoa lidasse com essa situação desse jeito". E a gente nunca vai ter o controle sobre a reação do outro. Essa é a maior real que existe no planeta Terra. Eh, então a gente tem que estar pronto para lidar, caso a reação não saia do jeito que você espera. E pode ser de um jeito, você vai vir, né, pensando: "Cara, eu imagino que vai ser assim, 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 assado", e se você não tá pronto para lidar com essa reação aversa, né, aversa aqui dessa tua conquista, eu tô falando, assim, no sentido de eu que contei agora, né, essa questão da gravidez e ter pessoas que não responderam isso direito, mas, às vezes você contou para o mundo que você comprou um carro novo. E se você ouvir de alguém: "Ah, mas eu tenho um carro melhor que o seu. Ah, mas eu também comprei outra coisa". Isso geralmente acontece, né, quando a gente fala: "Ah, meu Deus, a minha grama é verde", a outra pessoa vai falar: "Ah, mas a minha é azul". E se você não tá pronto pra ouvir que a grama do seu vizinho é azul, não poste, não fale, não compartilhe. Eu desenvolvi um mecanismo depois de contar sobre a gestação, que é o famoso cagar e andar. Então, se eu estou pronta pra cagar e andar, porque as pessoas vão ter a dizer sobre esse assunto, aí sim, aí eu tô no ponto, eu tô na hora certa de compartilhar sobre isso. Mas, se eu vou ficar com o pé atrás, rabo preso, pensando, repensando, e se cada reação que eu ouvir for me deixar magoada, não compartilhe. Porque isso vai te gerar estresse, isso vai te deixar frustrado, isso vai te deixar triste, você vai se questionar por que que você fez isso. Enfim, tem N pontos aqui. E acho que é um ponto super importante de você, pensar, infelizmente, que essa informação, uma vez que ela tá só com você, você tá no controle dela. Agora, você tá no domínio do outro, você tem que entender que a informação não é mais só sua, é a informação de todo mundo, é de todo mundo que sabe ela, né. Com uma publicitária, né, eu sou publicitária de formação, na área de comunicação social, e tem uma coisa que eu sempre gosto muito de falar sobre a teoria da comunicação, que é justamente que a gente tem um meio e uma mensagem, né. E a gente tem um emissor e um receptor, e a gente tem sempre essa mensagem no meio, né, imagina que ar, eu que tô emitindo essa fala aqui com vocês, vocês que estão recebendo, e vocês estão recebendo a minha mensagem. Eu posso estar falando de um jeito e vocês estão entendendo de outro jeito. Vocês estão relembrando de outras coisas que aconteceram na vida de vocês e esse significado é único para cada um. E você tem que estar pronto para isso, no momento que você for contar suas conquistas, no momento que você for compartilhar informações que talvez sejam super, super, super legais para você, mas talvez não seja tão legal para o outro. Então, vamos recapitular aqui, olhando para essas 3 perguntas. Eu acho que podem ajudar muito vocês a tomarem, decisões de qual momento de compartilhar coisas boas, conquistas e etcétera, e aqui baseado justamente na minha experiência, que é, vamos lá, qual é a minha intenção ao compartilhar? Isso agrega valor para quem está ouvindo? E terceiro, eu estou preparado para diferentes reações. Se você fez essas 3 perguntas e tudo isso foi com a intenção de compartilhar, você tem uma intenção boa, você sabe a sua intenção. A segunda, isso agrega valor para quem vai ouvir. Sim, nossa, é esse valor. Eu estou preparado para ouvir diferentes reações. Tô super, manda ver. Hora certa de você compartilhar. Se uma dessas perguntas você respondeu não, ou você não sabe qual a sua intenção, repensa, deixa amadurecer um pouquinho mais dentro de você, que às vezes não é a hora certa de você compartilhar. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse shot um pouco mais pessoal, um pouco mais tranquilo, eu aqui na minha casa conversando com vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar o shot toda semana. Tchau.